Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 5. Antes de lermos o texto, nós queremos mandar o nosso abraço aqui como igreja para a Dona Inês, que está hospitalizada, e me passaram a informação que ela está lá assistindo o nosso culto mesmo lá no hospital. Então um abraço nosso, Dona Inês, e que Deus possa abençoá-la na restauração da senhora. E um abraço para a Dona Marilene, lá de São Bernardo, que é tia da Heloísa, que também tem assistido aos nossos cultos, e é aniversário dela. Então recebam o abraço tanto da Heloísa quanto nosso, e que Deus possa abençoá-la grandemente em nome do Senhor Jesus. Queridos, há algumas coisas que eu fico pensando sobre qual foi o lugar mais bonito, a coisa que mais lhe tenha impressionado. Pensa aí rapidinho. Qual foi o lugar ou a coisa que mais o impressionou? Eu queria testemunhar para vocês e rapidamente, né? Valdir, pode apagar todas aqui de cima, por favor, senão aquela moça bonita ali, todo mundo sabe quem é, né? Que escolheu um rapaz mais ou menos, né? Mas nós, no ano passado, tivemos uma das experiências mais ricas da nossa vida, que foi a experiência de subir o Monte Sinai. O Monte Sinai, onde Moisés recebeu ali as orientações, os mandamentos do Senhor. Antes de subir o Monte Sinai, também fica ali o mosteiro de Santa Catarina, que foi onde Moisés teve ali a revelação da sarça ardente, Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, e ali no lugar onde Moisés recebeu essa revelação, tem esse mosteiro hoje. E aí nós subimos durante a noite, começamos a subir o Monte Sinai, era mais ou menos 1h da manhã, e subimos e chegamos lá ao topo mais ou menos 5h30, aguardando o nascer do sol. E ter subido nesse lugar, tanto pelo significado, mas também pela beleza em si, certamente foi uma das nossas maiores experiências. Isso aqui é uma cadeia, né, de montanhas. O Monte Sinai, na verdade, é uma cadeia de montanhas. E se os irmãos podem observar, a cor dessa pedra é alaranjada, mais para o lado do marrom. E eu estou destacando isso porque houve pelo menos 3 coisas que me chamaram muita atenção. A primeira delas era: onde foi que Moisés recebeu os 10 mandamentos? Como nós sabemos, ou como historicamente podemos afirmar que foi o lugar onde Moisés recebeu as tábuas da lei? E aqui, se os irmãos perceberem, esse lado aqui é uma fotografia da cadeia de montanhas alaranjado, mas aqui no mesmo lugar nós temos um outro tipo de pedra, e que tem, logicamente, que aqui não dá para perceber, mas que ela tem sinais como se essa montanha pegasse fogo. É o único lugar nessa cadeia do Monte Sinai que há um lugar específico onde as pedras têm uma outra composição, a composição formada pelo fogo, sinal de que alguma coisa extraordinária aconteceu naquele lugar. E é extremamente significativo poder perceber aquilo que Deus fez, atestando a sua revelação, e que ninguém mais, a não ser o próprio Deus, poderia fazer. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi o contraste entre o Mar Vermelho e a planície não, mas ali a região, esqueci o nome aqui agora, a região do Monte Sinai. Nós estávamos sobrevoando aqui o Mar Vermelho, o lugar onde o povo de Deus atravessou, na expectativa de que havia um grande livramento da parte de Deus. E eles entram num lugar tão árido, num lugar tão seco, num deserto tão violento, e eu fico pensando como foi a sensação deles de poderem atravessar o mar para entrar naquela terra prometida, e talvez com a pergunta: mas é isso aqui que o Senhor disse que vai ser da gente? É esse o lugar que o Senhor separou para a gente viver?
E eu fico pensando como aquele povo deve ter, como diz outro, entrado em parafuso e em crises, e eles de fato olham do outro lado do Mar Vermelho e sentem saudades lá dos alfaces e de tantas outras coisas que eles tinham no Egito. Mas a cena talvez a mais linda de todas foi o nascer do sol no Monte Sinai. Aquele lugar, esse amanhecer aí, sem dúvida alguma, jamais será esquecido por mim. Porque eu fiquei pensando que Moisés, várias vezes ele subiu àquele lugar, 40 dias para receber ali a revelação, as tábuas dos 10 mandamentos, e toda manhã, aquele sol nascia, vinha um novo dia, e as manifestações do Senhor certamente repousavam naquele lugar, e Moisés tinha grandes experiências na presença do Senhor. E aqui eu abro um parênteses, lembrando que nós estamos organizando uma viagem para Israel no próximo ano, no mês de abril. Tem vários feriados no período que nós vamos viajar, e aqueles que quiserem, por favor, falem comigo, ou falem com a Léa, para que a gente possa dar informações. E pensando, queridos, nessas coisas que nós vemos, que nós contemplamos como obra de Deus, nós queremos meditar nesse texto pensando exatamente nisso. Nunca vimos nada assim. Hoje nós vimos prodígios. Vamos ler o texto, Lucas capítulo 5, os versículos 17 até o versículo 26. Pode deixar apagado, Valdir, que hoje eu estou aproveitando que o coral não está aqui, aproveitei e preparei ali o slide. Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Diz assim o texto: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam, vamos ler juntos? Hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. Vamos orar. Ó Deus, no nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui nessa noite para aprender, nesse momento, para aprendermos mais da Tua Palavra. E nós queremos aprender com esse texto, com essa experiência, com esses homens, com as palavras e as atitudes de Jesus. Porque da mesma forma como aquele povo, aquela multidão contemplou prodígios da parte do Senhor, hoje também nós queremos ver prodígios no nosso meio. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, a nossa mente, aumente a nossa fé e dá-nos, ó Deus, um coração cheio de confiança de que o Senhor continua fazendo grandes coisas e fará grandes coisas na nossa vida. Oramos no nome de Jesus.
Amém, Senhor. Hoje nós vimos prodígios. Queridos, o texto que nós lemos aqui, ele vai falar e ele narra a experiência de um paralítico que é levado a Jesus por 4 homens. Jesus estava em Cafarnaum, a cidade ali ao lado do mar da Galileia, e quando aqueles homens chegam levando o paralítico, diz que a multidão os atrapalhavam a colocar aquele homem na presença do Senhor Jesus. Eles sobem o telhado, abrem ali o telhado, descobrem um lugar e descem o paralítico até Jesus, o que muito impressionou Jesus, e aquele homem então é curado da sua enfermidade. Mas no meio do milagre, inicia-se uma discussão teológica, uma questão doutrinária, porque ao invés de Jesus começar dizendo para aquele homem, levanta, toma o teu leito e anda, Jesus diz para aquele homem, estão perdoados os teus pecados. E os religiosos, fariseus, todos os líderes daquele lugar, começam a questionar, começam a perguntar, quem é esse que pode e que diz que perdoa pecados? Isso é blasfêmia, é heresia. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus, conhecendo o coração, vai trabalhar com eles a questão do conceito da fé, da realização de milagres, da autoridade dele em realizar aquilo ali, mas no fim acontece o grande milagre, as pessoas ficam impressionadas com o que Jesus fez, e aquele homem, outrora paralítico, toma o seu leito, vai para casa andando totalmente curado. Nos domingos anteriores, queridos, usando o mesmo texto de Lucas 5, nós falamos sobre Jesus entrando na vida de Pedro, Tiago e João naquela grande pesca, e eles deixam tudo para seguir a Jesus. No domingo passado nós falamos sobre o poder de Jesus purificador, purificando o homem leproso, e Jesus, aquele Jesus é o mesmo que purifica os nossos pecados, as nossas lepras emocionais, espirituais. E agora nós estamos diante do Jesus que realiza prodígios, que faz grandes coisas. Será, queridos, que nós estamos vivendo nessa expectativa de que Deus continue fazendo grandes coisas no nosso meio? O que nós podemos aprender olhando esse texto? Eu gostaria de fazer 3 afirmações em relação ao agir de Deus, aos prodígios de Jesus na nossa própria vida. Em primeiro lugar, nós olhamos aqui que os prodígios se manifestam na associação do ensino e da cura. Versículo 17, nós encontramos aí o texto dizendo, certo dia ele estava ensinando a palavra de Deus, mas no final diz, o poder de Deus repousava sobre ele, para que ele pudesse curar os enfermos. Ensino da palavra de Deus, poder curador, para que de fato a graça do Senhor se manifestasse no meio daquele povo. E quando nós pensamos nisso, queridos, há 2 questões aqui que são importantes para nós frisarmos. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus evidencia o poder do ensino, o poder da palavra de Deus. O Senhor Jesus veio para ensinar a respeito do reino de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, e isso produz impacto na vida das pessoas, daquele povo. Hoje nós também temos o compromisso de ensinar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Evangelho. Não podemos nos esquecer disso. Mas por outro lado, Jesus não vem apenas para ensinar, Jesus vem também para curar. Jesus tem sobre si o poder da transformação, curando aquele paralítico. Nós precisamos lembrar, queridos, de que a pregação do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho transformador.
É um evangelho que cura as enfermidades do corpo, mas muito mais do que as enfermidades do corpo, o evangelho do Senhor Jesus quer curar o homem todo, as suas emoções, as suas lembranças, os seus traumas, os seus sentimentos negativos, o sentimento de baixa autoestima, qualquer sentimento, qualquer enfermidade, seja do corpo, seja da alma, seja do espírito, o Senhor Jesus veio para transformar. Nos dias de hoje, queridos, nós vemos muita propaganda de igrejas milagreiras. Igrejas que fazem as suas propagandas em relação, olha, venha para cá e certamente você vai ver um milagre. Traga o seu dízimo e você entregando o seu dízimo, Deus vai te abençoar e vai acontecer tudo diferente de hoje para frente. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso em duas coisas. A primeira delas, queridos, é saber que prodígio sem palavra de Deus é um mero ativismo religioso. Milagres, a realização de aparentes milagres, não autorizam ou não comprovam a veracidade do próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Milagres em si mesmos não produzem a transformação que o Evangelho do Senhor Jesus se propõe a realizar nas nossas vidas. Mas por outro lado, palavra sem prodígio pode se transformar também apenas num esforço intelectual, sem nenhum impacto transformador no reino de Deus. E aí nós precisamos lembrar do que o Senhor Jesus Cristo nos ensina lá em Mateus capítulo 22, que nós erramos quando não conhecemos a palavra de Deus e quando não conhecemos o poder de Deus. Erramos ao não conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus. Porque quando a palavra de Deus é ensinada e quando o poder de Deus é manifestado, nós podemos dizer como aquele povo: hoje nós vimos prodígios. Nunca vimos coisa semelhante a isso. Deus agiu quando Ele ensina e quando Ele transforma. Quando nós temos essa perspectiva dessa ação de Deus nos abençoando e levando à transformação de todo um povo, a transformação de relacionamentos, de pessoas, de casamentos, de filhos, transformação financeira, transformação da enfermidade, mas Deus certamente age na nossa vida. Em primeiro lugar, queridos, o prodígio, o milagre, a cura acontece quando a associação da palavra de Deus e do poder de Deus agindo em favor do ser humano. Em segundo lugar, queridos, nós podemos aprender que os prodígios são vistos na associação da fé pessoal e na fé comunitária. É interessante nós observarmos aí dos versículos 18 a 20, que nós encontramos aqui o plural e o singular. São alguns homens que levam um paralítico ao encontro de Jesus. Não é o paralítico sozinho que chega a Jesus. Não são apenas os homens, os 4 homens, conforme Marcos relata, que chegam lá e dizem: olha, tem um homem lá na casa dele que gostaria de ser curado. Na verdade, há aqui um conjunto, há um grupo de homens. E esse grupo de homens manifestam fé em Cristo Jesus. É interessante que quando o texto diz que Jesus viu a fé, ele diz, viu a fé deles. Não era a fé apenas do paralítico, mas era a fé daquele paralítico, mas a fé também daqueles que o levaram até a presença de Jesus. E o texto diz que Jesus fica impressionado com aquela fé, com aqueles homens. E aí, queridos, nesses versículos 18, 19 e 20, tem algumas coisas que são interessantes nós pensarmos. Em primeiro lugar, esses versículos falam da gestação da fé. São 4 mais 1. É uma fé que nasce, que é fortalecida, que é gerado pelo fato deles estarem juntos caminhando. Eles levam um paralítico,
Quem é que teve essa brilhante ideia de levar o paralítico até Jesus? O texto não diz. Não diz se foi o paralítico que pediu para os 4 homens, se foi alguém dos 4 homens que teve essa ideia, dizendo, olha, vamos lá, quem sabe acontece alguma coisa com fulano. O que nós encontramos aqui, queridos, é que a fé é gerada nesta comunidade, ainda que seja de 5, mas é uma comunidade. Lá em Hebreus capítulo 10 diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Precisamos ter a consciência de que nós carecemos uns dos outros, para que a nossa fé seja gerada no nosso coração, para que a nossa fé seja sustentada, para que a nossa fé seja aumentada. E no momento que o Pedrinho, por exemplo, estiver desanimado, dizendo, pastor, estou quase desistindo, chega o Caio e diz, não desiste não, fica firme. Quando alguém diz, olha, estou chateado com essa igreja, e essa igreja é desse jeito, não gostei da cara desse pastor, estou achando que eu vou abandonar. Chega alguém e diz, não faça isso, você não está lá na igreja por causa do pastor, calma, tem um pouco de paciência, continua firme. E nós nos tornamos dependentes uns dos outros, nesta caminhada em que a nossa fé é gerada e conservada no nosso coração. Mas há um outro aspecto em relação à fé. A centralidade da fé não são os homens. O centro dessa fé não é a comunidade, não é a igreja. Nós cremos não porque a igreja é legal, não porque nós temos um templo novo, ou porque eu gosto do grupo musical, ou porque eu gosto do coral ou do pastor, mas a centralidade da fé é Jesus Cristo. Eu gosto muito daquele texto, quando Jesus sobe ao monte, e ali ele é transfigurado diante de Moisés e diante de Elias. E de repente Pedro, Tiago e João dizem para Jesus, Jesus, é tão bom ficar aqui, vamos fazer algumas tendas e vamos continuar aqui. Diz que de repente uma nuvem desce dos céus, e aí o texto termina dizendo, e viram somente a Jesus. Viram somente a Jesus. A centralidade da fé, o foco da fé é Jesus. É em Jesus que nasce a nossa fé, é em Jesus que a fé é conservada, e nós não desviamos os nossos olhos de Jesus, porque nele está o centro da nossa vida com Deus. Terceiro lugar, queridos, nós temos aqui o obstáculo da fé, aquilo que gera dificuldade para conservarmos a nossa fé, que é a multidão. Diz que a multidão atrapalhava aquele paralítico ficar diante de Jesus. A multidão nesse momento que por um lado admira Jesus, quer ouvir Jesus, quer entender o que Jesus está dizendo. Por outro lado é um empecilho também para que as pessoas se aproximem de Jesus. Ora, vamos pensar por exemplo no mundo acadêmico. Estávamos falando hoje pela manhã na aula que o Kiki nos deu lá, sobre a questão das universidades no Brasil, que tem um sistema secular, extremamente secular, e que trabalha e luta para tirar a fé das pessoas. E muitos dos nossos jovens têm entrado na faculdade, têm abandonado a fé, têm abandonado a caminhada com Jesus, porque não resistem ao barulho e à pressão da multidão. O povo está dizendo, e nós ainda acreditamos muitas vezes que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus, a não ser quando a voz do povo combinava com aquilo que a palavra de Deus ensina. A multidão serve como empecilho da fé, como obstáculo para que aqueles homens pudessem estar diante da presença do Senhor Jesus. Quais são os obstáculos para que nós possamos crescer na fé, andar na fé, caminhar com o Senhor Jesus? Talvez não seja a multidão,
mas talvez seja a internet, talvez seja a televisão, talvez sejam alguns pecados conservados no coração com muito prazer, talvez a dificuldade de se relacionar dentro da própria casa, eu não sei. Mas que obstáculos têm surgido na sua vida para que isso o atrapalhe para caminhar na presença do Senhor Jesus. Agora, é um obstáculo? Sim, mas os obstáculos eles devem ser superados. O Senhor Jesus nunca disse que viver o Evangelho seria tarefa fácil. Pelo contrário, Ele disse que no mundo nós passaríamos por tribulações, por perseguições, por dificuldades. E agora esses 5 homens chegam, o paralítico sendo carregado, querendo estar diante de Jesus, porque era a esperança da cura e do milagre. Aqueles 4 homens, e agora o que nós fazemos? Mas eles são determinados e criativos. Determinados porque eles não desistem. Nós viemos aqui para fazer uma coisa: colocar esse nosso amigo diante de Jesus. Nós não vamos desistir. Não vamos desistir. Há pessoas que desistem. Há pessoas que olham para trás. Há pessoas que não gostam e condicionam a caminhada com Jesus ao gostar ou não gostar, ao concordar ou não concordar com determinadas coisas que não são essenciais à própria fé, e desistem, e abandonam, e pagam um alto preço por causa disso. Mas não havia apenas determinação ou perseverança, havia também aqui criatividade. Bem, se nós temos uma multidão que nos atrapalha a ir até Jesus, o que nós vamos fazer? E alguém tem a ideia, então já que não dá para entrar pela porta, vamos entrar pelo telhado. Criatividade, que nós precisamos, queridos, para andarmos com o Senhor Jesus. Pastor, mas como assim? Precisamos ser criativos, criar oportunidades, criar meios para crescermos na fé. Precisamos criar uma situação favorável, por exemplo, para a leitura da palavra de Deus, para aproveitar bem a leitura, para aprender da melhor forma. Precisamos ser criativos para termos um tempo especial de oração. Precisamos ser criativos na evangelização. Precisamos ser criativos no louvor, na música da igreja, na administração da igreja. É necessário que sejamos criativos, porque o Evangelho ele é dinâmico. Ele é dinâmico. A caminhada com Jesus ela é dinâmica. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. E há tempo disso, há tempo daquilo, há tempo daquilo, há tempo daquilo outro. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos vivendo essa dinâmica do Evangelho, e o Senhor nos capacita para vermos novas oportunidades para servi-lo e para crescermos na nossa comunhão com o Senhor. E por causa disso, há o reconhecimento da nossa fé, por causa de Jesus. Diz que Jesus se admira com a fé daqueles homens. É interessante pensarmos nisso, queridos, porque o Senhor Jesus, Ele olha para aqueles homens e diz que ele fica admirado, impressionado. Eu fico pensando a esse respeito. Quando Jesus olha para mim, e eu faço essa pergunta muitas vezes, o que é que deixa Jesus admirado na minha experiência, na minha vida, no meu dia a dia? Em que área da sua vida você pode dizer, poxa, Jesus olhou para mim e ficou admirado comigo? Jesus ficou feliz comigo. Jesus gostou do que eu fiz. E nós podemos retornar lá ao Antigo Testamento e lembrar de Jó. Quando diz que o Senhor estava lá no seu trono e diz que de repente o diabo se apresenta diante de Deus. Temos que lembrar que o diabo é servo de Deus, no sentido de que ele se submete ao poder e à vontade de Deus. E Deus vira para o diabo e pergunta, de onde que você vem? Resposta do diabo é de rodear a terra. E Jesus faz uma pergunta que me impressiona. Você viu o meu servo Jó?
homem íntegro. Como ele, não tem ninguém sobre a terra. O que eu quero dizer, queridos, é que o Senhor Jesus está olhando para mim e para você, para nós todos, na expectativa de ficar admirado com aquilo que nós somos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos, com a forma como nós trabalhamos, na nossa vida profissional, a nossa vida familiar. Em que área nós estamos deixando Jesus admirados, a ponto dele chegar para o diabo e dizer: está vendo o meu servo? Olha, esse cara é bom. Essa mulher é mulher de Deus, é gente especial, é de ouro. O testemunho de Jesus a respeito da nossa vida e da nossa caminhada com Ele. Quando é que isso tudo acontece, queridos? É nessa experiência da fé que é individual, a fé é pessoal, mas ao mesmo tempo é uma fé que se manifesta no meio da comunidade e nós ajudamos e fortalecemos uns aos outros para perseverarmos no caminho do Senhor, sendo determinados e criativos para estarmos sempre diante da presença do Senhor. E aí precisamos lembrar do texto de Mateus capítulo 18, 19 e 20, que quando 2 de vocês concordarem com algo e orarem por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvida, eu estarei com vocês. A fé comunitária de alguém, de um povo que se reúne para estar diante da presença do Senhor. Por isso, queridos, a importância dos nossos encontros, dos nossos cultos, da nossa escola dominical, das células que estão funcionando às quartas-feiras, do trabalho das crianças, dos jovens, dos adolescentes, oportunidade que nós temos para que a nossa fé possa crescer mais e mais. Terceiro lugar, queridos, os prodígios acontecem na associação da cura espiritual com a cura física. O que nós encontramos aqui, queridos, é que o Senhor Jesus, ele manifesta naquele lugar esses dois aspectos. Quando o paralítico é colocado diante do Senhor Jesus, a palavra de Jesus é: os teus pecados estão perdoados. Jesus é questionado a esse respeito sobre esse perdoar pecados, e ele vai dizer: tudo bem, se vocês não gostam que eu use o termo, eu perdoo os seus pecados, para mim não há diferença. Eu posso dizer para esse homem: levanta, toma o teu leito, volta para casa, você está curado. Para Jesus, as duas coisas, a cura da alma, a cura do corpo, acontecem de forma conjunta. O milagre, o prodígio, o espetacular acontece na medida em que Deus trata do homem como um todo. Deus não trata apenas do aspecto físico, dizendo o importante é estar perfeito no corpo, ou o importante é só a alma do homem. O Evangelho do Senhor Jesus trata da pessoa como um todo. Não tem como nós separarmos o ser humano em fatias ou em áreas tão corretas, que cada uma dessas áreas vivem ou existem como se elas não dependessem umas das outras. Jesus trata tudo da mesma forma. Mas nós aprendemos aqui, queridos, pelo menos duas coisas com Jesus. A primeira delas é que Jesus estabelece uma prioridade. Qual é a prioridade que Jesus estabelece? Primeiro o perdão, depois a cura do corpo. Primeiro a alma, depois o corpo. Primeiro o que é eterno, depois o que é temporário. Jesus, ele trata de tudo, ele trata da alma e trata do corpo, mas ele define prioridades nesse cuidado. É que é bom que o paralítico ande, que seja curado? É, amém por isso, glória a Deus por isso. Mas muito mais importante do que ver aquele homem sendo restabelecido na sua saúde, é que ele tem os seus pecados perdoados, e tendo os seus pecados perdoados, primeiro a alma é tratada, depois o corpo é tratado. E por quê? Porque a alma é eterna, o corpo dura por algum tempo.
Hoje nós vemos essa inversão. As pessoas estão preocupadas com o cuidado do corpo, e nada de mal em cuidar do corpo, pelo contrário, faz parte de uma boa mordomia do corpo. Mas tratam o corpo como se não iriam morrer jamais, como se fossem eternos aqui sobre a terra. E precisamos lembrar, queridos, que Deus dá muito mais valor àquilo que é eterno do que àquilo que é temporário, que acaba, que tem um determinado fim específico. Precisamos lembrar dessas prioridades na nossa vida. Quais são as prioridades de Deus para a nossa vida? Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos profissionalmente? Eu acredito que sim. E eu oro para que os irmãos sejam bem-sucedidos e sejam prósperos em tudo que fazem. Mas eu oro muito mais para que a sua alma seja próspera. E eu creio que o Senhor está muito mais preocupado em que você seja salvo e tenha vida eterna, do que tenha todos os tesouros do mundo e perca a sua alma. Tanto é que Jesus, quando foi perguntado, ou que recebeu o pedido para que ajudasse na divisão da herança, ele vira para aquele homem e diz: olha, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Prioridades, prioridades. Jesus nos ensina que precisamos priorizar aquilo que é prioridade de Deus. Em segundo lugar, o Senhor Jesus estabelece a sua autoridade. A autoridade da cura da alma e do corpo vem pela palavra do Senhor. Não é a palavra dos discípulos, não é a palavra de alguém que estava ali ao lado de Jesus, mas é a palavra do Senhor. É a autoridade dos céus, é a autoridade de Deus que perdoa o pecado, que restaura o homem, que religa o homem a Deus, que o justifica de todos os seus pecados, e agora o homem e nós temos pleno acesso até a presença do Senhor. Pela palavra de Deus, está consumado. As últimas palavras de Jesus na cruz: está feito. O que era para fazer, o que precisava ser feito, eu fiz, eu realizei. A autoridade de Deus é manifesta sobre a nossa vida em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Hoje, nós vimos prodígios. É a palavra daquela multidão. Aquele homem que chega carregado, agora volta para casa andando. Aquele homem que chega deitado num leito, toma o seu leito e agora carrega o leito. Aquele homem que antes dependia da amizade, dependia da bondade, dependia da ação de alguém para agir de forma determinada e criativa, para que ele pudesse estar diante da presença do Senhor. Agora ele está diante do Senhor por si mesmo. Por quê? Porque Deus realizou um grande prodígio na vida daquele homem. Deus curou a alma, Deus curou o corpo, Deus tratou com as pessoas, Deus enfrentou as autoridades religiosas naquele lugar, discutiu teologia com eles, mas não abriu mão daquilo que era essencial para aquele homem que foi levado diante dele. Eu quero terminar, queridos, com alguns desafios para nós como igreja, diante daquilo que nós vimos nessa noite. O que fica para nós? Eu gostaria que não ficasse para nós apenas a história. Ah, que história legal, que diferente, ah, que interessante. Nunca tinha pensado nisso. Eu gostaria que nós fôssemos embora hoje pensando em alguns desafios individuais, pessoais, mas ao mesmo tempo alguns desafios também comunitários para nós como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Quais são esses desafios? Em primeiro lugar, queridos, lembrar que nós devemos priorizar o ensino da palavra, mas tendo sempre a abertura para aquilo que é extraordinário, para aquilo que é miraculoso, para aquilo que tem a ver com o sobrenatural de Deus, para que nós não sejamos apenas o povo da palavra, mas que sejamos o povo que busca na palavra a instrução do Senhor.
mas que crê de tal forma e que confia de tal forma nesse Deus que inspirou a palavra que nós amamos e gostamos tanto, que nós estamos certos de que Deus pode fazer algum milagre no nosso meio, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Deus. E talvez os irmãos possam estar pensando, mas por que falar a respeito disso? Porque eu já ouvi gente dizendo, olha pastor, eu não acredito que Deus faça milagres hoje não. Deus não precisa fazer mais milagres, eu sei que Ele não precisa. Mas nós precisamos dos milagres de Deus sobre a nossa vida. E precisamos nos debruçar sobre a palavra, mas abrir o nosso coração para que Deus realize coisas extraordinárias sobre a nossa vida. Segundo desafio, queridos, é fazer pequenos pactos de fé que admitam o milagre de Deus na nossa vida. O que eu quero dizer de pequenos pactos de fé? Compromissos pessoais, uma aliança com Deus, em que você vai viver de tal forma, que você vai alimentar o seu coração, que você vai confiar no Senhor de tal forma que certamente, se Deus não fizer um milagre, você vira e diz, eu não sei o que vai acontecer. Compromissos em que você toma essa decisão de depender de um milagre de Deus. Eu lembro da história de Abraão e de Sara. Abraão e Sara já eram velhos, Abraão com seus 100 anos de idade, Deus havia prometido um filho para ele, agora aos 100 anos, como? Alguns anjos aparecem, há uma manifestação de Deus, aparece lá para Abraão e Sara está atrás da porta, escutando a conversa de Abraão com aqueles homens, e um deles vira para Abraão e diz, olha, daqui 1 ano a gente volta e você vai estar com um filho. Quando Sara escuta isso atrás da porta, ela começa a rir. Ele diz, esse povo está doido, meu homem com 100 anos de idade, eu já com meus 90 e tantos anos de idade, como? Eles estão brincando e diz que Sara começa a rir. E alguém vira para ela e diz, por que você riu? Por que você riu? Você não crê que Deus pode fazer isso? Mas antes que isso acontecesse, Sara quis dar um jeitinho, dar uma ajuda para Deus e oferece para Abraão uma empregada, dizendo, olha Abraão, daqui não vai ter jeito. Eu sei que o grande sonho da sua vida é ter um filho, deita com a empregada, deita com ela, tem um filho e a gente adota esse filho para ser nosso. Mas esse jeito de Sara não funciona. Porque, queridos, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele quer fazer do jeito dEle. Ele quer fazer do jeito dEle. Ele não depende, ainda que Ele conte com a nossa participação, mas Ele não depende do nosso jeito, da nossa ajuda para realizar as coisas. Precisamos assumir compromissos, pequenos compromissos, em pequenas áreas da nossa vida, dizendo, Deus, eu creio nos milagres do Senhor. Terceiro desafio, queridos, precisamos pregar, anunciar um Cristo completo, que tanto é perdoador quanto curador. Ao falarmos de Jesus Cristo e anunciarmos o Evangelho de Jesus, precisamos assumir o compromisso de falar desse Jesus, que tanto é capaz de curar a alma, nos dando a salvação e a vida eterna, mas também é o mesmo Cristo que é capaz de nos curar das nossas enfermidades, que é capaz de mudar a nossa vida, de transformar a nossa história, de fazer com que as pessoas sejam libertas dos vícios, por exemplo, libertas do poder do próprio diabo, que Deus é capaz de realizar grandes coisas, assim como é capaz de nos dar a vida eterna. Nos dar a vida eterna não é um milagre menor do que a cura de um câncer, por exemplo. Pelo contrário, para curar um câncer basta uma palavra do Senhor. Para que sejamos salvos,
muito mais do que uma palavra do Senhor. Foi necessário que o seu Filho viesse à terra, vivesse sobre a terra, vivendo a nossa humanidade, fosse morto, sepultado e ressuscitasse para que nós tivéssemos a vida eterna. Esse evangelho da salvação, perdoador, que nos reconcilia com Deus, é um milagre muito maior. E às vezes nós pensamos exatamente o inverso. E por fim, queridos, nós precisamos reconhecer que os prodígios de Deus, eles são para hoje. Deus não é um Deus que era grande no passado e ficou pequenininho agora. Não é um Deus, queridos, que lá no tempo de Moisés, de Abraão, de Davi, fazia tantas coisas, mas Deus ficou pequenininho e agora não faz mais nada. Certamente, se nós não vemos milagres, operações de Deus hoje, salvando e curando, o problema não está no Senhor. Certamente o problema não está em Deus, está na nossa própria incredulidade. E os evangelhos dizem que Jesus, na sua cidade, lá em Nazaré, não pôde fazer muitos milagres, por causa da incredulidade dos habitantes daquela cidade. O que, Jesus, esse menininho que nós vimos crescer aqui? Não, isso aqui não. Filho de José, de Maria, lá o carpinteiro, e os irmãos dele, fulano, Beltrano, e mais as irmãs. Não, esse não. Esse não é capaz de fazer nada. A incredulidade que impede o agir do Senhor no nosso meio. Por isso, queridos, Hebreus capítulo 11 nos convida: se nós queremos agradar a Deus, só podemos fazer isso através da fé, da confiança, da dependência, da convicção de que o nosso Deus é capaz de realizar as mesmas coisas que fez no passado e é capaz de fazer hoje. E nós nos submetemos a esse Deus todo-poderoso, mas a esse Deus cheio da graça. Eu termino dizendo com uma afirmação de um homem chamado Erwin McManus, que diz: a igreja não pode viver em função da fé do passado. Ela é chamada para ser a expressão viva da fé no presente. Nós não podemos, como igreja, viver apenas de saudosismo espiritual. Lá no passado que era bom, lá naquele tempo que aconteciam milagres, lá com aqueles homens que determinadas coisas aconteciam. Queridos, nós não somos uma igreja chamada para viver esse saudosismo da fé do passado, mas somos o povo de Deus no presente, hoje, para viver essa fé hoje, para viver essa fé amanhã lá no seu trabalho, para viver essa fé e experimentar essa fé na hora que você chegar lá na sua casa, para viver essa fé amanhã lá na faculdade ou na escola, seja onde for. Somos a igreja desafiada a viver a fé hoje, a caminhada com Deus no tempo presente, nas situações que nós vivemos, porque certamente é apenas assim que o Evangelho do Senhor Jesus vai se manifestar de forma poderosa no nosso meio e nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Nunca vimos algo parecido. Hoje aconteceu prodígios nesse lugar. A minha oração, queridos, é que nós vivamos de tal forma que as pessoas que nos conhecem a nossa igreja como igreja, mas conhecem você, sejam capazes de olhar dizendo: olha, eu não sei o que tem ali, mas uma coisa eu sei, Deus tem feito alguma coisa naquele lugar. E talvez possam nem concordar, e nem precisam concordar, mas vão perceber que o mesmo Deus do passado é o Deus que age hoje, porque Ele não mudou, Ele não muda. As suas promessas se cumprem todas. Ele não diz uma coisa e depois, como diz o outro, desdiz. Ele diz e Ele cumpre. Ele é poderoso para fazer efetivamente todas as coisas que Ele diz que Ele vai realizar. Precisamos
abrir os nossos olhos, assim como o servo lá de Elias, e que ficou apavorado, e ele diz: o que é que vai acontecer conosco? E a oração de Elias foi: Deus, abre o olho do moço, para que ele possa ver que são muito mais os que estão conosco, dos que os que estão com eles. A minha oração, queridos, é que nós possamos abrir os nossos olhos, para ver as maravilhas de Deus, e possamos, impressionados como aquele povo, dizer: hoje houve prodígio nesse lugar, nunca vimos nada semelhante, e o poder de Deus vai se manifestar no nosso meio. Nós vamos cantar um cântico, Agnaldo, por favor. Deus enviou o seu Filho amado, para salvar, para curar, para manifestar o seu poder restaurador, para dizer o quanto Ele nos ama, e por causa desse amor, Ele realizou grandes coisas. Vamos ficar em pé para nós cantarmos, e logo depois nós oramos, então, pedindo que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos contemplar o poder do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz levou os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Queridos, porque Ele vive, porque Ele vive, nós cremos. Porque Ele vive, nós cremos em Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque Ele vive, nós cremos na eternidade. Porque Jesus vive, nós cremos que nem a morte, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está nele mesmo, em Cristo Jesus. Porque Jesus vive, nós sabemos e nós cremos que nós podemos andar dia a dia, enfrentando as nossas lutas, as nossas enfermidades, as nossas tribulações, aquilo que aos nossos olhos não dá certo, porque nós sabemos que nele nós somos mais que vencedores. Porque Ele vive, nós cremos nesse Deus que é maior do que todas as coisas, maior do que nós mesmos. E nós nos submetemos a Ele em obediência, humildemente clamando por graça e por misericórdia. Eu quero orar com os irmãos, abençoar os irmãos, e depois nós cantaremos o último hino, encerrando o nosso culto. Eu gostaria de dar alguns avisos rápidos, mas importantes para nós como igreja. Vamos orar.
Ó Deus eterno, nós buscamos a Tua presença nessa noite e expressamos, ó Pai, a nossa gratidão pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos nesse lugar, juntos também, ó Deus, com algumas pessoas em várias partes do país participando desse culto. E nós te louvamos porque certamente o Senhor tem alguma coisa para cada um de nós. O Senhor conhece as nossas vidas, a vida de cada um dos queridos que aqui estão. O Senhor sabe quais são as suas necessidades, quais são as paralisias pelas quais eles dependem de um milagre do Senhor, de alguma coisa sobrenatural que nos surpreenda. Ó Deus, a nossa oração nesse momento é: surpreenda-nos, ó Deus, faça coisas extraordinárias, maiores do que nós esperamos. Queremos dizer que os nossos olhos estão fitos no Senhor, a nossa alma descansa no Senhor, os nossos passos continuam sempre em frente, porque nós somos capazes de olhar o Senhor ainda que na eternidade, mas jamais, ó Deus, nós deixamos de orientar a nossa vida por causa do Senhor. É porque o Senhor está vivo, porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor é Senhor de vivos e de mortos. O Senhor controla a nossa história, escreve a nossa história, e nós dependemos desse mover do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, não apenas pelo perdão dos pecados, nós pedimos, ó Deus, pela salvação das almas daqueles que ainda não foram salvos. Ó Deus, no nome de Jesus, age com o teu poder e com o teu espírito, quebrantando corações, gerando fé no coração daqueles que ainda não foram capazes de fazer uma entrega de fé em Jesus como Salvador da sua vida. Mas também pedimos, ó Deus, gera fé no nosso coração para vivermos de forma ousada e corajosa no mundo que muitas vezes intenta nos distanciar da Tua presença e do Senhor. Ó Deus, dá-nos determinação em andarmos na Tua presença. Abra os nossos olhos para contemplarmos os grandes feitos do Senhor na nossa vida e dá-nos um coração agradecido, cheio da paz, cheio da bênção, cheio da alegria do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, o consolo, a direção, a santidade, a unção do Espírito Santo, repouse sobre você, amado do Senhor, sobre todo o povo de Deus, sobre todos aqueles que juntos buscam a Tua presença, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em qualquer momento, e que os nossos olhos permaneçam sempre fitos, olhando apenas a Jesus, Salvador e Senhor nosso, no nome de quem nós oramos. Amém, Senhor. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sobre esse povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar, e a
assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens feito, pelo que farás em nós. E as glórias sejam glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens feito, pelo que farás em nós. Queridos, podem se assentar, por favor. Nós queremos mais uma vez agradecer a presença de quem nos visita hoje, dizer que é um grande prazer para nós recebê-lo, um grande privilégio nosso, e a nossa oração é que você volte para casa fortalecido, reanimado e disposto a andar cada vez mais aí na presença do Senhor. Agradecemos aos que também têm assistido e participado conosco pela internet, que Deus o abençoe no nome de Jesus. Queridos, quarta-feira nós temos célula dos jovens na casa da Manu. Manu, é na sua casa mesmo? Cadê Manu? Então, na casa da Manu, aqui bem pertinho. E a célula dos adultos na casa do Valdir e da Nilza. Certo, Valdir? Então, quarta-feira lá no Valdir e na Nilza. Sábado, 7 horas da manhã, nós estamos convocando aí os presbíteros e diáconos para oração. Todos os presbíteros e diáconos, sábado. Você achou que ia dormir até mais tarde? Não vai, porque 7 da manhã você tem compromisso aqui para intercedermos e orarmos pelo povo de Deus. E no próximo domingo, nós não teremos escola dominical aqui no templo. Nós teremos a escola dominical junto com as demais igrejas aqui de Botucatu, lá na escola Angelino de Oliveira. Os adultos vão para a escola lá e as crianças vão lá para a igreja Getsemane, que fica próximo, tanto para os adultos quanto para as crianças. Nós teremos aí gente de fora convidada, uma programação especial. Então, próximo domingo, a escola dominical não será aqui, mas será tanto lá na escola quanto na igreja Getsemane. Nós temos ali o nosso suco, cafezinho, algumas coisinhas ali, né, para que você ainda fique um tempinho mais conosco, e aquele abraço nosso e a lembrança a todos, para que cumprimentem aí uns aos outros, e que Deus possa te dar uma semana cheia de bênção e da alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos.